Boa noite. Vou esperar aqui todo mundo que puder participar agora do nosso ao vivo de hoje, quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Vamos continuar o nosso assunto. Tô igual um fantasma, minha cara tá branca, mas é a luz mesmo. Não me julguem. A gente vai começar hoje, então, vai continuar, na verdade, o assunto que a gente iniciou semana passada. Eu vou esperar que todo mundo ou alguém me dê um pouco de atenção. Pronto, temos uma pessoa, Daniele, boa noite. Não sei se tem pessoas novas aqui no grupo, mas se você for nova, seja bem-vinda. Para você não perder o caminho, hoje a gente vai continuar falando sobre um assunto que eu comecei semana passada aqui. E esse assunto foi exatamente falando sobre 6 necessidades humanas. E essas necessidades humanas... Oi, Jéssica, tô vendo. Essas necessidades humanas, elas foram ditas por Anthony Robbins, que é um coach, escritor, né? Depois de um tempo ele começou a escrever alguns livros falando sobre as necessidades humanas, porque dessa forma ele desenvolveu pessoas, eu dei até o exemplo da Oprah, mas são várias outras celebridades mesmo, que eram pessoas que passavam por altos e baixos o tempo inteiro no trabalho, altos e baixos sentimentais. Boa noite, Kelly, boa noite, Alexa. Então, ele, através do estudo da mente humana, ele começou a explicar o porquê das coisas. O porquê da gente ficar magoada, o porquê da gente criar tanta expectativa, o que a gente busca na nossa vida, quais são os nossos princípios, quais são os nossos desejos básicos, objetivos de vida. E dessa forma, eu achei uma forma muito esclarecedora. Assim, existem alguns escritores, alguns filósofos e pensadores que já também definiram quais são os desejos. Eu, inclusive, sabia de 4 desejos humanos, exatamente eu coloquei até lá no e-book, mas depois que eu tive acesso também ao que o Anthony Robbins fala, ele, na verdade, ele explicou de uma forma mais dinâmica e de uma forma que a gente pudesse entender mais algumas coisas que a gente faz e por que a gente faz. Então, mais uma vez, semana passada eu falei dos assuntos, né? E eu vou até pôr aqui na internet. Eu falei o quê? Falei que a gente busca, o tempo inteiro a gente busca certeza, segurança. Dessa mesma forma, a gente busca variedade, que é uma coisa oposta exatamente à certeza, à segurança, da mesma forma que a gente tenta o tempo inteiro ficar mais tranquila, nós mulheres a gente busca exatamente um porto seguro, e quando a gente está muito segura, na verdade acaba que a gente tem desejo de variedade. E aí eu falei um pouco da variedade, falei inclusive que a gente Jéssica, a gente se fala. Você não faz nada tudo errado. É muito bom até para você entender o que você faz de errado e por que você faz exatamente o que a gente vai falar aqui hoje. Então, a gente pode oferecer essa variedade que alguns homens procuram tanto, e por isso que eles não conseguem definir uma única parceira como companheira. A variedade de sensações. Nós podemos ser a fonte dessa variedade de sensações. Lá no capítulo 6, eu falei com vocês exatamente disso, dessa chaleira que a gente pode ser, de como a gente pode puxar e empurrar o nosso parceiro e fazer ele sentir emoções em momentos que ele não pudesse imaginar que ele fosse sentir. E dessa forma ele se envolver cada vez mais com você, desejando essas emoções, essa variação que você pode trazer a ele, né? E da mesma forma, depois de variações, eu falei sobre a conexão. E a conexão é o que todos nós desejamos. A gente deseja conexão com os nossos animais, a gente deseja conexão com pessoas
que pensam iguais a gente, que elas valorizem a gente deseja conexão com o nosso parceiro, a gente deseja conexão com pessoas que já passaram pela nossa vida e a gente gostaria de manter um contato com essas pessoas. E é exatamente por essa nossa busca de uma conexão muito verdadeira e plena que a gente começa a ter pessoas como pessoas de segurança na nossa vida. Então, por exemplo, a gente busca conexão com nossos pais. E exatamente essas pessoas que a gente mais acredita ter conexão, que são as que mais têm o dom de nos fazer se sentir magoada e mal. Porque essas pessoas que a gente valoriza muito, quando a gente nos sente muito conectadas com ela e ela fala alguma coisa, aquilo ali é levado a 5, 10. Então, o que poderia ser pouquinho, pequenininho, dói muito mais. Porque aquela pessoa, ela tem um valor muito maior pra gente, né? Que são os nossos pais. Quantas vezes os nossos pais já falaram coisas e aquilo nos colocou pra baixo, nos fez se sentir mal. E no momento exatamente que você precisava de uma palavra de força, eles falaram alguma coisa, mas na verdade eles estavam querendo era te proteger. E aí começa a entrar a palavra propósito. Qual o propósito dessa pessoa ter me deixado tão magoada? Qual o propósito de eu ter que escutar isso de alguém que eu tanto amo? Aí entra a gente começar a entender o outro lado. O que essa pessoa tá... Por que ela tá agindo dessa forma comigo? O que será que faltou eu fazer? O que eu posso fazer por você? O que você pode ir perguntando a essa pessoa que você não está entendendo essa atitude, onde a gente fica agindo de formas indiretas, onde a gente não vai diretamente ao assunto principal e tenta tratar e sanar. A gente acredita que essa pessoa ela tinha que dar tanto valor a gente, porque a gente também, como a gente a ama e a gente respeita, a gente acreditava que essa pessoa tinha que respeitar a gente da mesma forma. Mas o que é respeito para ela? O que é respeito para você? Como que a gente pode julgar aquela pessoa através de atitudes que a gente julga serem erradas, sendo que aquela pessoa é uma pessoa individual e você é um outro ser humano? Então, através dessas conexões, por exemplo, um professor. Gente, eu sou aluna de novo, né? Então, quando eu tô na faculdade e eu vejo um professor me elogiar, fica feliz. Quando ele faz uma pergunta que eu sei responder e ele fala, nossa, Thaís, que legal, você estudou isso, pô, muita gente não respondeu, bom saber que você aprendeu isso, você fica como? Caraca, sou muito inteligente. Da mesma forma, quando você fala alguma coisa, ele fala, não, tá tudo errado, que merda que você tá falando? Aquilo te toca de uma forma muito maior, porque você tem admiração por aquele professor, porque ele tem o entendimento de uma coisa que você gostaria muito de ter, porque ele é uma pessoa que sabe mais que você e você gostaria de ser igual a ele. Então, assim, essa conexão, que é exatamente o que vocês buscam aqui através do Frase da Conquista, através das nossas conversas todas as quintas-feiras, é exatamente o que nos faz muito bem, mas essas pessoas que a gente coloca em cima de um pedestal, ou pessoas que a gente cria uma expectativa muito grande, são pessoas que mais nos magoam. Exatamente por quê? Porque a gente troca intenção com expectativa. A gente troca o que a gente está fazendo para a gente sentir para a gente ter acesso a um sentimento maravilhoso, pela expectativa do que a gente gostaria que essa pessoa que a gente admira tanto, que a gente busca tanto uma conexão, fizesse. E aí a gente se perde no meio desse caminho e a gente se torna uma pessoa amargurada, magoada, na defensiva o tempo inteiro. A gente se protege full time porque a gente acredita que se a gente estiver esperando o pior, o melhor vai ser um benefício. Existem várias crenças que nos limitam e que nos impulsionam exatamente por conta disso. Porque a gente cria coisas tipo, é melhor, eu já falei da outra vez, todo homem é igual, ou então, cabeça de gente, né? Como é que é aquela da cabeça do ser humano? Ninguém entende a cabeça do ser humano, eu não tô dentro de ninguém. A gente começa a criar crenças limitadoras, que a gente acredita que elas explicam certas coisas, mas na verdade a gente está se perdendo. Porque a gente começa a acreditar em coisas que não são exatas. Não há comprovação daquilo que a gente começa a acreditar, mas na verdade a gente prefere acreditar no pior, porque se acontecer o melhor, tudo bem. E aí acaba que a gente atrai aquelas verdades para nossa vida, porque a gente começa a agir de acordo com aquilo.
Mas a gente só tá dando uma pincelada, tá? Porque, na verdade, a gente falou muito sobre isso na semana passada. E é exatamente depois da conexão que a gente começa a entender a parte da significância. Significância, a gente poderia ficar hoje o dia inteiro falando só sobre a significância. Então, a significância, que é o quarto desejo, ela, na verdade, é tudo aquilo que a gente busca. Então, eu já falei aqui semana passada, eu falei, a gente usar cordões, a gente usa roupa de marca, usa bolsa de marca, a gente está buscando uma significância. E aí a gente começa a tentar mais uma vez aqui entender o propósito disso. Então eu vou te dizer sobre o propósito disso na minha vida. Eu, Thaís, vim de Campo Grande, estudei em colégio municipal, falei pra vocês aqui um pouco semana passada. Meu pai e minha mãe deram o máximo que eles poderiam dar e a gente foi muito feliz com o máximo que eles estavam dando pra gente. A minha mãe foi uma super mãe, ela educou a gente pra poder ver o lado positivo das coisas, acreditar no ser humano, acreditar em Deus sobre todas as coisas, ter fé, ter esperança, ir atrás do que a gente quer, não esperar porque nada vem de mão beijada. Então, muitas coisas que nos impulsionavam e me impulsionam até hoje veio da minha mãe. Sendo que a gente nunca pôde ter nada de marca. A gente nunca pôde chegar num shopping com um cartão ilimitado e comprar roupas de Natal. Minha mãe, a gente na nossa ceia de Natal, a gente nunca teve uma ceia de Natal só lá em casa. Porque tudo bem que a gente aprendeu muito a compartilhar por conta disso, mas a minha família, cada um leva o seu prato, porque a gente não tem condições de ter o pernil, o frango, o peru, a rabanada, fica muita coisa. Então a gente aprendeu a compartilhar e dividir momentos de felicidade através da necessidade que a gente tinha de poder, para provar de tudo, ia precisar que todo mundo colaborasse. Por que eu tô trazendo isso aqui para vocês? Porque eu hoje poder ter um carro muito bom, eu hoje poder colocar a roupa da forma que eu quero, significa que eu consegui sair de um lugar e hoje eu tenho isso tudo graças ao meu trabalho. Então existem muitas pessoas que andam de Camaro, né? Eu falei semana passada isso. Camaro amarelo, Camaro que é amarelo? Que andam ouvindo música alta. Na verdade, ele tá usando música alta para que todo mundo veja que ele teve capacidade de comprar vários Twitters e colocar no carro dele. Ele quer aquela pessoa que fica ostentando na noitada aí com vários champanhes. O que elas querem? Qual a significância que você quer que você veja naquilo? Que ele tem condições de bancar aquilo para todo mundo. Muitas das vezes as pessoas não têm essas condições e elas esbanjam isso. Mas a origem disso é exatamente você poder provar para o mundo a capacidade que você tem de poder usufruir daquele bem, daquele benefício. E isso é uma forma de buscar significância. Então, eu, Thaís, por exemplo, até na forma de eu ter falado para vocês agora há pouco aqui, quando eu vejo uma pessoa na noitada passando com um champanhe pegando fogo, a primeira coisa que eu faço é mentalmente criticar essa pessoa. E preciso que vocês aí façam essa análise também. Se muitas das vezes você não vê uma pessoa buscando significância em alguma coisa, e a gente faz essa seguinte pergunta: para que isso? Qual é a necessidade? E aí eu te digo que a gente não pode julgar o outro, porque a gente não sabe o que o outro viveu. A gente não sabe o que o outro está vivendo. A gente não sabe se ele acabou de perder uma mãe e agora ele está se sentindo feliz de novo e essa é a forma dele extravasar. A gente não sabe se aquela pessoa que está ali foi uma pessoa muito pobre e aí ela virou laje, começou a produzir tijolo manual, e o tijolo manual ele começou a vender, abriu material de construção e depois de material de construção ele foi e começou a atender pessoas pobres, ajudou muita gente, agora ele tem muito dinheiro e ele vai pra noitada e ele pede champanhe e coloca o negócio pra estourar champanhe e sai fogo na frente de todo mundo, ele quer que todo mundo olhe e fale, caramba, quem comprou aquilo foi fulano. Então, mais uma vez, através da significância, eu quero que você, quando você estiver com um parceiro, porque a gente tem muito isso, né? A gente começa a tentar descodificar, né? Aquela pessoa, a gente começa a entender através do que ele fala, julgar. Aí, através do que ele pensa,
excluída. Aí ele já fala, ih, esse cara é um mala, não sei se eu gosto dele. Aí porque ele fala demais, a gente fala, ele é chato. O que a gente faz? A gente pega a significância do outro, que é uma coisa muito importante para ele, e a gente reduz aquilo a nada, pelo que a gente acredita ser certo e ser errado. Só que em contrapartida, a gente quer ser reconhecida. A gente quer que essa pessoa, mesmo não sendo uma pessoa que está nos puxando, nos trazendo ali aquele interesse, que ele reconheça que a gente é uma pessoa muito interessante. E aí a gente começa a fazer o que a gente faz no início, que é tentar querer que aquela pessoa nos valorize demais. E no primeiro encontro ou dentro de casa, já no dia a dia com o nosso namorado, a gente quer que aquela pessoa veja os nossos valores. E geralmente não, os nossos valores, a gente expõe ele através do que a gente fala, né? A gente começa a falar de coisas gerais, na verdade, no final, o nosso objetivo central é mostrar para aquela pessoa que a gente é muito religioso. E qual o significado que essa pessoa vai ver se a gente sendo muito religioso? Que na verdade nós somos pessoas que pecamos menos, que pensamos mais no próximo. Sei, isso está dentro de você. Você tem as respostas para isso. Quando você vê alguma coisa jogada no chão na rua, você pega aquilo e joga no lixo. Por que você está fazendo aquilo? Thaís, eu estou fazendo aquilo para poder dar exemplo para os outros. E aí, mais uma vez, entra dentro da significância que você busca. Tudo que eu tô falando aqui é mais pra gente conseguir começar a compreender os porquês daquelas pessoas que convivem com a gente agir daquelas formas e também o que a gente tanto busca e por que a gente nos magoa em alguns momentos e por que em alguns momentos a gente se sente tão feliz, sem saber explicar exatamente por que a gente está tão feliz. Então, dentro do que a gente significa, acontece que o tempo inteiro a gente busca esse reconhecimento. A gente tem que entender só que esse reconhecimento, ele tem que ser a consequência. Ele não é o meio. Ele também não é o fim. Ele é um plus. Por quê? Se você pegar o papelzinho que está lá no chão, porque a sua intenção é um país mais limpo, sua intenção é diminuir, entender que se você deixar aquilo lá na rua, vai entupir um bueiro e você não quer o mal para as outras pessoas que também convivem com você, você vai parar de fazer aquilo simplesmente porque você quer que a pessoa que esteja do seu lado pense, nossa, como é que a Thaís gosta do meio ambiente. Porque existem muitas coisas que a gente faz, me julguem, mas antes disso analisem vocês, que a gente faz exatamente porque a gente quer parecer ser. Porque a gente gostaria que pensassem que somos. E não porque a gente realmente acredita ser o certo. Inclusive, muitas coisas a gente deixa de fazer o que a gente gostaria porque a gente vai ser julgado. Por medo de julgarem a gente de forma errada. Mas será que você realmente é esse padrão que você está querendo se colocar? Será que você realmente acredita nessas coisas que você tem feito? Será que é isso que vai trazer a sua felicidade? Viver de acordo com o que as pessoas gostariam que você fosse? A gente está numa época onde as pessoas estão tendo muito mais liberdade de expressão, né? E a gente vê isso o tempo inteiro aqui, boa noite, Ariane, no Facebook. As pessoas criticam sem pudor. Você põe um post lá, vai ter alguém que não quer nem saber, não te conhece, vai te chamar de ignorante. Você para de passar vergonha, vai estudar, para de ser idiota. As pessoas falam coisas porque elas querem. E, na verdade, elas acham que aquilo ali é um meio que ela pode extravasar e falar o que ela quiser. Só que elas esquecem que existe uma pessoa que falou aquilo ali e ela, de repente, tem um propósito de ter falado aquilo. Esquece de raciocinar que essas palavras ruins vão ser lidas por alguém. E você está causando um mal àquela pessoa sem entender qual é o propósito dela. E a gente faz isso o tempo inteiro. Então, quando eu falei com vocês há 5 semanas atrás sobre o que a gente fala, o que a gente pensa e o que a gente faz precisam estar de acordo com o que a gente vê como certo, é isso, porque senão a gente vai nos sabotar.
Eliane, você já tá ao vivo aqui comigo. Quando eu terminar esse ao vivo aqui, esse vídeo ele sobe lá para discussão do grupo e você consegue ver até onde você perdeu, tá? Não se preocupa. Inclusive, tudo que a gente já falou aqui fica salvo lá nos arquivos e você pode acessar e ver quantas vezes você quiser, o dia que você quiser. Mas continuando aqui, acontece que a gente não respeita a significância do próximo. E dessa mesma forma a gente quer ser muito reconhecida de acordo com o que a gente faz. E muitas das vezes a gente quer que as pessoas vejam a nossa significância de acordo com a ignorância. E a ignorância no fato de ignorar o propósito do próximo. E eu vou dizer pra vocês, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, na verdade, acho que todas as pessoas mais inteligentes que eu já conheci foram as pessoas que mais ouviam e menos falavam. Eram aquelas pessoas que não faziam questão de comprovar e de provar que elas eram inteligentes, que elas detêm de um conhecimento amplo sobre vários assuntos. Eram pessoas que esperavam o momento certo a serem solicitadas, e aí sim elas faziam as pontuações cabíveis. E dessa forma eu sempre parei para refletir e falei, cara, eu sou tão falante, eu fico o tempo inteiro tentando expor a minha opinião, porque eu quero logo eu sempre falo, alguém tá falando, eu corto aquela pessoa para poder falar. Exatamente porque eu quero logo que escutem o meu ponto de vista. E muitas das vezes, quando você escuta mais, você consegue às vezes até mudar o que você ia falar e chegar a conclusões mais legítimas e verdadeiras e concluir real de acordo com o que você pensa. Então, por que a gente está falando sobre significância aqui? Porque é o que a gente busca logo de início, quando a gente conhece alguém. A gente fica quietinha e o tempo que a gente pode virar e concordar e falar, eu concordo com isso também, já fui nesse show, essa mulher é maravilhosa. Ou então quando alguém fala alguma coisa, a gente fala, caramba, isso aí é muito interessante mesmo, eu li isso esses dias no Facebook. E aí dessa forma a gente encontra uma brecha pra gente impor a nossa significância. Sendo que quando aquela pessoa se esforça mais para saber qual é o seu real ponto de vista, o que está se passando pela sua cabeça e o que você acredita ser o certo de acordo com aquilo que aquela pessoa pensa, você está fazendo ela pensar. Você está fazendo ela se esforçar para saber o que você é e qual é a sua essência. E quanto mais você guarda para você e causa um mistério e mostra àquela pessoa que ela vai ter que conquistar a sua confiança para saber exatamente tudo que você construiu de acordo com meus 30 anos de vida, eu não vou sair falando para qualquer um. Eu quero que aquela pessoa se esforce para saber. É igual... Eu falei, tem até uma amiga minha que faz parte aqui do grupo, e eu tava falando com elas. A gente acaba tendo tantas informações novas. Eu fiz esse último curso, eu comecei a ter tanta clareza das coisas, comecei a entender tanto que eu preciso entender quais são as coisas que enchem a minha lixeira emocional, que eu vou precisar ficar esvaziando o tempo inteiro. Como é que eu posso fazer com que aquilo pare de me incomodar, ou ajudando aquela pessoa a mudar um pouco o padrão de forma que ela age, ou então até mesmo tentando entender o propósito daquela pessoa e dessa forma me manter mais zen, mais tranquila, menos impulsiva, menos amarga, menos séria, mais feliz. E eu falei pra ela que eu vi um negócio no Facebook que quando a gente começa a querer impor muito exatamente o que a gente pensa, algumas pessoas começam a se afastar da gente, tá? Se você não sabe, eu tô te dizendo agora. Elas se afastam. Porque a gente começa a trazer muitas verdades. A gente acha que nós somos a pomba da paz, a portadora da verdade absoluta e única. Porque a gente acreditou em toda a nossa vida e a gente quer trazer significância. A gente quer que aquela pessoa nos valorize pelo que a gente acredita ser certo. E eu vi uma chargezinha no Instagram, que era um bonequinho falando pro outro, falou, caramba, hoje é sexta-feira, que maravilha, você não tá feliz, fulano? Aí ele falou assim, de uma forma totalmente literal, né, o cara vira e fala assim, não,
Porque sexta-feira é só uma forma indireta de te mostrar que você é um escravo social, que você fica de segunda a sexta-feira dando sua força e sua energia para uma outra pessoa que está ficando rica enquanto você trabalha, um trabalho praticamente escravo. E aí você acredita que você tem o benefício de ficar sábado e domingo em casa e fazer o que você quiser, mas na verdade você está descansando para você servir mais essa pessoa. E aí por isso que segunda-feira você chega aqui destruído emocionalmente e vem trabalhar completamente de mau humor. Na verdade, você, fulano, que gosta de sexta-feira, quer dizer que você está fazendo a coisa que você... tá no trabalho errado, porque você está fazendo o que você não gosta. Aí a outra pessoa virou para ele e falou assim: fulano, por isso que todo mundo se afasta de você. Então, a gente faz isso. Esse fulano, quando ele foi expor o que ele pensa, que ele tá certo, eu acredito, eu tô do lado dele, tudo que ele falou. Ele perguntou àquela pessoa se ela queria ouvir aquilo. Ele fez aquela pessoa querer ouvir o que ele acha sobre o que sexta-feira representa, segunda-feira, ou o que a gente pode fazer para poder gostar mais do que a gente faz. Porque eu até acredito que essa pessoa não falou aquilo criticando. Ela falou aquilo mostrando que essa pessoa que estava ouvindo poderia valorizar mais o que faz e fazer coisas que ela realmente goste, para ela ter mais felicidade, não ficar esperando a sexta-feira para ter felicidade. Para ela ter felicidade todos os dias da vida dela. Mas ele não soube falar dessa forma, porque a gente fala de forma repressora. A gente fala de forma grosseira. E a gente não entende o significado daquela pessoa estar feliz porque ela vai poder estar com a família dela, porque ela vai poder ver os filhos, porque ela vai poder descansar. E aí, mais uma vez, entra entre por que você está falando isso? Qual é a sua intenção de falar isso? Essa é a forma certa de você abordar essa coisa? Essa pessoa que está ouvindo o que você está falando, ela pediu a sua opinião? Antes de você dar a sua opinião, você falou para ela que você pensa de uma forma diferente? E aí essa pessoa falou assim: como assim você pensa de uma forma diferente? Aí você fala: eu já estudei, pensei muito sobre esse assunto, vi algumas pessoas que falam sobre, o Lobo de Wall Street fala isso, algumas pessoas que ganham muito dinheiro e elas explicam exatamente o que elas fazem para poder ganhar muito dinheiro e simplesmente é porque elas fazem o que elas fazem por prazer. Então, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu quero que vocês passem a buscar o que você quer passar para outras pessoas. Passem a buscar dentro de vocês quem vocês são verdadeiramente, para que vocês comecem a alinhar o que você gostaria que aquela pessoa pensasse de você, de acordo com a sua intenção de ajudar aquela pessoa a ser uma pessoa melhor. E não porque você está fazendo aquilo querendo que aquela pessoa crie uma mega expectativa, criando uma mega expectativa dela reconhecer você por você ser uma pessoa muito pensadora. Nossa, fulana, você realmente é muito reflexiva. Nossa, você tá certa, porque a gente quer ouvir isso. Mas e se a gente parou para pensar antes se essa nossa verdade é uma coisa que entra em conflito com o que aquela pessoa a vida inteira pensou ser o melhor? Qual o propósito daquela pessoa pensar a vida inteira que aquilo ali foi bom? Será que ela teve uma experiência muito boa? E aí, por conta disso, ela liga aquele dia, o final de semana, aquela felicidade dela? Você procurou saber isso? Não. Porque a gente não tem coragem de ser direta. A gente não tem coragem de falar abertamente, de perguntar. A gente tem medo de ser completamente direta e ser uma pessoa meio invasiva. Só que a gente erra muito mais discursando e oprimindo o pensamento daquela pessoa que, na verdade, você não procurou saber. E ela, quando você começa um discurso, ela já começa a ver que ela é exatamente aquilo que você está falando. Aí tu fala: caramba, tá falando de mim, ela nem sabe que eu sou assim. Só que a gente tem tanta necessidade de expor aquilo que a gente não respeita qual é a opinião do outro. Eu fiz um treinamento agora em vídeo, que daqui a pouco a gente vai estar até disponibilizando, que é exatamente isso. Você encontra, eu fiz uma simulação como uma menina tá encontrando o cara pela primeira vez, aí o cara vira e fala assim: caramba, você viu o que aconteceu com o Pezão, por exemplo, né? Que agora o Pezão, né?
Isso aí, Rio de Janeiro. Aí eu fiz uma simulação assim, aí o cara falou isso pra ela. A gente não espera essa outra pessoa que puxou esse assunto concluir o porquê que ele puxou esse assunto. Ele pode ter puxado esse assunto simplesmente porque tá acontecendo agora na mídia, ele viu na televisão e ele queria preencher aquele momento que vocês ficaram sem assunto. Ele pode ter puxado esse assunto porque ele tem um ponto de vista diferente, ele gostaria de te expor isso. Ele pode ter puxado esse assunto porque ele domina muito política e ele quer mostrar pra você a significância e o que você reconheça que ele é uma pessoa muito antenada sobre política, que ele tem o ponto de vista de por que ele é a favor do Freixo, por que ele é a favor do Crivella e várias coisas assim. Não sei se vocês são do Rio de Janeiro, né, gente? Mas eu tô falando só coisa aqui porque é realmente uma coisa porque eu realmente não domino muito assuntos de política. Mas que eu tô falando isso? Que aí o menino virou e falou isso. Ah, você viu o que aconteceu com o Pezão? Aí ela já falou assim, ai, né? Político não tem um que presta. Política é tudo rouba, é tudo ladrão. Político e policial, pra mim, são dois tipos de raça que precisam ter exterminado do país, do mundo. Aí eu fiz essa encenação e o garoto completa. Pois é, eu falei isso exatamente porque meu pai, ele é vereador. E aí você fica como? Sem graça. Porque você quis, a todo custo, falar, que é o que eu faço o tempo inteiro, que a gente fica tão falante, a gente não espera aquela pessoa concluir o porquê ela começou aquilo. E aí, quando você começa a ouvir mais, você ia esperar ele concluir, e aí você poderia virar e falar assim, elogiar ele, exatamente por aquele conhecimento que ele tem. Você poderia mostrar a ele e falar assim, nossa, acho tão legal pessoas que entendem sobre política, admiro muito, eu gostaria até de conhecer, de entender mais, mas a minha vida é tão corrida que eu não consigo parar para poder ver isso na TV, até porque, na verdade, tem tanta coisa ruim, né? E eu prefiro até me afastar para não ficar tão triste com mais coisas, já que o mundo já tá tão perdido. Então, se você vai ser honesta, e aí você pode usar várias coisas do e-book, por exemplo, que na primeira vez quando eu virei e falei assim, ai, caramba, legal, eu admiro muito pessoas que entendam sobre política, eu gostaria de entender mais, pô, você é muito inteligente. O que a gente está fazendo aqui? Capítulo 4. A gente está mostrando o que aquela pessoa vem buscando de significância, que é o que vocês mais vão usar para poder identificar a significância daquela outra pessoa. Em contrapartida, quando essa pessoa, ela vê que você o valoriza, ele vai fazer o quê? Quando você também fala alguma coisa que ele te vê sentir admiração, ele vai fazer a mesma coisa por você. E aí ele tá te surpreendendo, se surpreendendo e se sentindo reconhecido. Só que você também pode usar essa segunda forma, que é você elogiar o que ele sabe, mostrar que existe um ponto de vista exatamente como ele pensa e vírgula, usar o e em vez do mais, mas tem muita coisa errada, e você falar, e eu gostaria até de saber mais sobre isso, só que tem tanta coisa errada nesse assunto, né, que eu prefiro, às vezes eu até me afasto, até uma forma de eu me defender e não ficar tão triste com tudo isso que tem acontecido, poxa, CPI e tal. Aí o cara vai achar até legal você ter sido honesta, de não buscar saber aquilo, de se tornar ignorante nesse assunto, porque é uma coisa que te faz pensar demais e você fica triste. E é exatamente assim que a gente consegue nos afastar e nos aproximar das pessoas, principalmente nos aproximar. Por que eu falo de nos afastar? Porque quando a gente usa de forma indireta, buscando significância para alguma coisa, e na verdade aquilo é uma forma de você coagir. Não sei se vai entrar muito de acordo com o que a gente está falando aqui, mas eu queria até dar esse exemplo para vocês, que esses são exemplos do que a gente vive do dia a dia, né? Existe uma forma da gente dar um feedback, existe uma forma da gente pedir alguma coisa. Eu já dei aqui para vocês, a gente tem lá no capítulo 10, alguns capítulos que a gente fala sobre feedback, coisas que a gente gostaria que o nosso parceiro fizesse pela gente, que é você pedir aqui, ou pedir para ele fazer um compromisso menor, depois um compromisso maior, né? Que a gente vai fazendo uma cascata, ou então convidar aquela pessoa para aquilo que a gente gostaria que ela fizesse, mostrar o benefício que está oculto, que você se programou para aquilo, você pensou antes do lado dele e do seu lado, se aquilo seria uma coisa ruim para ele. E terceira coisa é ter um benefício que poderia estar oculto, ou você mesmo pode dizer esse benefício abertamente. E aí, nisso, você está respeitando exatamente a significância daquela pessoa, o que ela julga ser certo, o que ela julga ser errado. Porque muitas das vezes a gente diz não,
A gente toma decisões de não ir, de não fazer, porque a gente fala, não, isso não vai de acordo com o que eu penso que é certo. O nosso parceiro, ele fala isso pra gente, não, eu não vou, Thaís, porque eu não saio durante a semana. O que ele tá buscando? Qual a significância que ele tá buscando com isso? Que ele é uma pessoa regrada. Que ele, durante a semana, ele é muito dedicado ao trabalho dele e cuida da saúde. E o significado que ele quer que você veja com isso é que ele preza muito a saúde, muito mais do que ir fazer alguma coisa durante a semana com você, embora você vai ficar feliz com isso. E aí é isso que a gente tem que começar a respeitar, embora a gente queira que ele faça coisas por nós. Então, vou ligar o ar-condicionado. Não é novidade pra vocês aqui, né, que Pedro é viciado por carro antigo, que eu sempre falo as mesmas coisas, até desculpa. Mas esse assunto, eu tenho tentado tirar muito do Pedro algumas coisas que ele pensa. E eu tenho feito perguntas, obviamente eu não deixo muito claro, porque eu não quero que ele saiba todas as nossas ferramentas, né, de conquista. Até porque eu fico o dia inteiro ligada nisso. Mas a gente estava indo em São Gonçalo. São Gonçalo de distância da Barra, daqui, tá, meninas? É mais ou menos 1h30. E aí a gente viu na internet um carro de um cara muito bonito, que tem caçamba, porque a gente tá em obra e a gente queria um carro com caçamba. E aí, quando a gente ligou pro cara, o cara falou, poxa, eu levo o carro pra vocês verem. Aí Pedro falou, onde é que eu posso te encontrar? Ele, pô, aqui em Niterói, pode ser aqui perto de São Gonçalo. Então, no meio de Niterói a gente se encontra. Aí o Pedro falou assim, tudo bem. Aí o Pedro falou, pô, você não pode me mandar um vídeo do carro que dá pra eu ter uma noção. O cara falou, não. Aí o Pedro falou, pô, beleza, então eu vou aí. Aí o cara disse que não podia, porque não tinha como filmar, não sei o que, do celular dele. Aí a gente falou, então tá. Aí o Pedro virou pra mim e falou assim, poxa, Thaís, sei que é sábado e você tem várias coisas, a gente poderia fazer algumas coisas. Boa noite, Luísa. Mas eu precisava ver esse carro e eu gostaria da sua opinião, porque eu gosto de ouvir sua opinião. Vamos comigo? Eu falei, gente, esse homem, ele tá usando tudo que eu uso comigo. Como que ele fez? Primeiro ele mostrou que ele pensou no que eu penso, que é, poxa, eu sei que você gostaria de fazer outras coisas do seu sábado, mas eu vou ver uma coisa, eu não queria ir sozinho, porque eu gosto da sua opinião. Olha que coisa mais maravilhosa você ouvir de uma pessoa que aquela pessoa gosta de ouvir sua opinião, porque a sua opinião é muito importante pra ela. Aí eu falei, claro, amor, vamos sim. Então, uma coisa que eu já poderia começar reclamando, ficar puta, que ele ia me fazer ficar 1h30, 3 horas do meu dia, na verdade, pra ir em São Gonçalo, que é um lugar que não tem muita coisa pra ser feita, que a gente poderia aproveitar o passeio de ir lá. E ele falou pra mim que era porque ele gostaria de ouvir a minha opinião e é muito importante pra ele. E, obviamente, eu não tive como negar e nem pensei em negar. E fomos. Então, ele estava respeitando a minha significância de passar o meu sábado tranquilo. Pois bem, fomos lá em São Gonçalo. Quando a gente estava chegando, 1h30 de viagem, 10 minutos antes, eu estava como copiloto, o Pedro falou, Thaís, vamos ligar pra ele e perguntar se ele já tá chegando, porque a gente combinou tal hora. E aí, quando eu liguei pra ele, ele falou assim, poxa, você já tá chegando aí, mas eu acabei de sair aqui do hospital, tô indo aí só pra poder mostrar o carro pra você. Me ajuda aí, amigão, né, porque ele tava no me ajuda aí, amigão. Vem me encontrar aqui no Queijão, porque aí eu já tô chegando lá. Aí o Pedro falou, pô, tá bom, né? Vou então em direção a ele. Aí o cara falou onde a gente tinha que ir, só que onde ele falou que era pra onde a gente tinha que ir, boa noite, Daisy, era mais 40 minutos de onde a gente tava. Então a gente já ia andar 2h10. E o cara, quando ele virou pra gente, ele pediu pra gente ir até ele, por quê? Qual foi o propósito dele? Porque ele estava indo lá só pra mostrar o carro pra gente, inclusive ele saiu do hospital. Aí tu já pensa, porra, ele tava no hospital com alguém, cara. A gente tirou o cara do dia dele, vamos lá ajudar ele. Então, vamos continuar, não custa nada, vamos lá, mais 40 minutos. E ele foi de forma direta ou indireta? Ele pediu esse favor. Totalmente indireta. Ele agiu no que a gente julga ser certo e errado, através de a gente sentir pena daquilo que ele estava fazendo, como se ele estivesse fazendo um favor a gente. Sendo que ele tem tanto interesse de vender o carro quanto a gente de comprar. E aí, tudo bem, nós fomos lá. Quando a gente começou a ir, eu botei no Waze o queijão, era meia hora na frente. Mas tudo bem, aí quando a gente ligou pra ele virou e falou assim, pô, eu ainda tô um pouquinho longe, você não tem como vir mais um pouquinho pra cá? Quando a gente viu, ele queria que a gente fosse em Maricá. A gente ia ficar 2h30 para poder ver o carro dele. E aí o Pedro falou, não,
vou te esperar aqui agora, eu não vou sair daqui, vou esperar você vir. E aí, quando o cara chegou lá com o carro, a gente já tava estressado pela viagem, a gente já tava criando maior expectativa, porque ele falou, poxa, tô indo só pra te mostrar o carro, e não sei o que, é como se ele estivesse fazendo um super favor pra gente. Quando a gente desceu do carro pra ver o carro do cara, além de estar muito sujo, realmente não dá pra ver, tava tudo enferrujado, tava tudo feio. E aí eu virei pra ele, como eu assumi a postura de falar a verdade, eu virei pra ele e falei assim, olha, desculpa, mas eu nem vou perder muito tempo aqui, nem perder o seu tempo, porque realmente o seu carro não é o que a gente procura. Porque geralmente a gente tem medo, vergonha de falar o que a gente pensa pra pessoa e magoar ela. Só que muitas das vezes a gente cria expectativas, né? Que a gente vira e fala assim, pô, legal, bonito mesmo. Pô, depois a gente se fala, eu vou pensar aqui num valor e te dou uma proposta. A gente faz isso e a gente mente. A gente não tá falando a verdade. E muitas vezes, se você falar a verdade para aquela pessoa, é melhor porque você não tá prendendo ela a você. Você não tá fazendo aquela pessoa criar expectativa dentro do que você possa vir a fazer por ela ou não. E aí que a gente vai em desacordo com o que a gente quer, já pensa que é certo. E aí é mais um exemplo do que a gente poderia fazer e que o que a gente está fazendo está indo contra o que a gente acredita ser certo e fugindo da nossa significância. Mas o que eu quero mostrar para vocês com essa história é o seguinte. Eu perguntei ao Pedro, eu falei assim, Pedro, você ficou mais puto por você já estar estressado por ter feito uma viagem fora do que você acreditou que você ia fazer? Você tá mais puto porque ele combinou com você uma coisa e a gente sabe que, na verdade, ele não valorizou o nosso esforço de ter vindo até ele, demorou pra sair de casa e saiu de casa atrasado. Por conta disso, a gente foi punido por isso. A gente gastou gasolina e nosso tempo pra ir até ele, ver uma coisa que quando a gente chegou lá, a gente não deu valor ao que merecia, embora realmente o negócio estivesse feio, exatamente porque a gente já chegou lá querendo ver o ruim. Aí ele falou, sim. Eu falei, tudo bem. E se ele virasse pra você de uma forma direta e honesta, e virasse pra você e falasse assim, Pedro, eu tô em Maricá, porque ele falou que estava em Niterói, depois que ele começou a buscar de onde ele estava. Eu tô em Maricá, a gente pode combinar sim, eu vou pegar aqui, eu vou sair antes e tal, e aí vou te encontrar lá. E quando a gente estivesse indo, ele ia falar, poxa, Pedro, eu vou me atrasar porque eu demorei para sair de casa, de uma forma honesta e direta. E eu queria te mostrar o carro tá sujo, inclusive o carro tem coisas a serem feitas. A gente pode conversar, eu te dou um desconto por conta disso, mas eu gostaria muito de mostrar o carro para você. Aí ele falou, Thaís, eu já ia chegar lá sabendo no que eu poderia ver e não iria criar tanta expectativa. E isso, de repente, ia ser uma forma de eu me estressar menos e pensar mais favorável àquilo. Aí eu falei assim, legal, Pedro, ouvir isso de você. Então, se a gente tivesse, na metade do caminho, ele tivesse falado que ele se atrasou, e aí eles seriam sendo honesto, ele ia dizer que ele pensou em você, dizendo que o carro tem coisa pra fazer e que ele poderia te dar um desconto, e seria legal de repente se você fosse, porque realmente é o que você gostaria de ver. Então ele pensou em você e num benefício pra você, e principalmente que você ir ao encontro dele, na verdade, ele ia falar pra você que ele poderia fazer você ficar esperando 40 minutos ou adiantar 20 minutos, ele 20 minutos, e a gente não perder tempo esperando, e dessa forma a gente iria ganhar tempo indo até ele, mostrando que esse é o benefício que você teria de estar indo até ele, e não porque a gente seria obrigada a fazer aquilo. A pessoa falou, não, com certeza eu ia ficar muito mais feliz. Por que eu estou explicando isso aqui para vocês? Porque é através da significância que a gente às vezes encontra barreiras. E é através da significância que a gente às vezes convida pessoas que a gente quer estar em companhia para fazer coisas com a gente. Só que olha como é que a gente erra. A gente primeiro faz joguinho. Você nunca faz nada comigo. Você não, vamos lá, cara, fazer isso, vamos lá nessa festa, porque eu tô querendo me divertir, tô querendo não sei o quê, e você sempre bota alguma coisa negativa. O que custa pra você? Aí você não joga de forma direta, você faz um joguinho psicológico para aquela pessoa fazer aquilo. Aí aquela pessoa, ela já vai contrariada a fazer o que você pediu, mas ela vai fazer aquilo porque ela gosta de você, porque você realmente merece.
Só que você já botou ali uma pressão. E aí aquela pessoa, quando ela vai fazer aquilo que ela já vai contrariada, mas ela vai por você, se ela chega lá naquele local e ela que já tá indo contrariada, vê alguma coisa que ela realmente não gosta, aquilo que ela não gostou de ver é exponenciado. Aí ele fala, esse pessoal do seu trabalho, essas meninas, hein, Thaís? Cruz, que era tudo rebolando até o chão, que ótimas influências você tem. E eu vi lá os caras do seu trabalho lá, eu vi que todo mundo ficou olhando pra você, deve todo mundo ficar... O que ele faz? Ele só começa a querer enxergar as coisas ruins. Só que se antes disso você tem uma conversa direta, ele vai te proteger. Porque aí você usa o capítulo 5, que é, você diz o que você está sentindo, você diz que você não gostaria de sentir aquilo, ou que ele sentisse aquilo, e aí você fala pra ele, na verdade, de uma forma tão verdadeira e direta, que ele vai fazer o quê? Ele vai te proteger e vai te ajudar. Porque você pensou nele, e você está assumindo aquilo que você está sentindo. Como isso, Thaís? Pedro, eu sei que você tem regras de não sair durante a semana, só que tem uma festa da minha empresa que é muito importante que eu vá, porque o meu chefe, ele sempre reclama que eu nunca vou, porque eu nunca faço nada, até porque eu gosto de fazer as coisas com você. E vai ser bem aqui perto. Eu gostaria que você fosse, até porque as pessoas da minha firma são pessoas que eu não consigo ter um diálogo muito bem com elas, porque os caras eles são muito atirados, as meninas também, lá vai ficar tocando funk, que seja. E de repente você pelo menos é uma pessoa que vai me fazer companhia, e a gente vai lá rapidinho, só pra dizer que a gente foi, e porque é importante pra mim, e eu gostaria que todo mundo visse que eu tenho um marido, que eu tenho uma pessoa que tá do meu lado, que me dá força, como você é pra mim. Aí você fez o que aqui? Você mostrou o seu ponto fraco? Você mostrou a ele o que você gostaria que as pessoas vissem em relação ao que ele é pra você? Você disse a ele que você também não gostaria de ir, que seria bom ele ir, que você ia ficar mais à vontade de estar lá. Isso é honesto, isso é verdadeiro. Mas ele também tem limitações. E ele pode virar pra você e falar assim, poxa, Thaís, eu te entendo. Não, eu vou com você, a gente vai rapidinho. Você vai falar assim, vamos, a gente vai rapidinho. E aí, quando chegar lá, ele vai ficar do seu lado. Porque ele vai tentar enxergar o que você falou pra ele. Se você deixar coisas ocultas, se você não for direta, e se você simplesmente criar a expectativa de que ele tem que fazer as coisas que você pede, você, na verdade, está buscando significância da forma errada. E a gente começa a exigir essa nossa significância. Porque a gente começa a brigar, a gente começa a entrar em discussões exatamente porque aquela pessoa que a gente tem uma conexão maravilhosa, aquela pessoa que nos traz segurança, aquela pessoa que nos traz variedade de emoções, então 3 coisas já viciam a gente, tá? Já nos prendem naquele desejo. É exatamente a pessoa que não quer ir com você numa coisa que você precisa ir. É exatamente a pessoa que você precisaria que ficasse do seu lado e não vai, porque ele simplesmente quer dormir cedo para amanhã ele ir fazer funcional. E aí você começa a pensar tantas coisas, só que aí que tá. Quem precisa ir na festa da empresa? Você. Quem precisa ser presente porque o chefe faz questão da sua presença? Você. Quem é que está buscando crescimento no que você busca dentro do seu trabalho? Você. Então você não pode transferir o que você precisa fazer para o seu parceiro. Porque aí você está criando uma expectativa e você não está tendo a intenção. Porque se a sua intenção real é que as pessoas vejam que você tem um ótimo namorado do seu lado, se a sua intenção é você ir lá, ser presente e fazer uma presença legal naquilo que você precisa, e que se aquela pessoa fosse que você seria melhor, beleza. Mas a gente cria uma expectativa de que a gente precisa que aquela pessoa vá, porque a gente é tão bom pra ele, porque na outra vez eu fui com você na casa da sua mãe, porque na outra vez eu falei pra você que eu não queria ir naquele show, até porque eu nem gosto de reggae, mas você gosta, eu fui com você. Aí a gente faz o quê? A gente começa a reverter o jogo, e aquilo que a gente fez antes com uma intenção boa, porque a gente queria fazer companhia pra aquela pessoa que a gente tanto gosta, mesmo fazendo uma coisa que a gente julga não gostar muito, ou não querer gostar, o que a gente fez com uma intenção, a gente perde o valor daquilo e a gente torna aquilo que foi feito de uma intenção boa numa coisa completamente negativa. Porque a gente usa aquilo que fez como uma forma de troca.
E aí quando você fala aquilo, o que aquele seu namorado, parceiro, ficante sentiu de bem por você ter ido daquele lugar por ele, você negativa aquela atitude toda que você teve, porque ele começa a julgar você, a sua significância da forma errada. Ele começa a achar que você, na verdade, é super interesseira, que você só faz as coisas pensando em você mesmo, que você só foi para poder, quando você quisesse pedir, pudesse jogar na cara dele. E a gente faz isso. A gente joga as coisas na cara o tempo inteiro. E a gente sai completamente do nosso objetivo principal. E aí, quando a gente vira para essa pessoa e a gente é honesta com ela, ou então, por exemplo, quando a gente convida aquela pessoa a alguma coisa, em algum lugar, ou diz antes do que vai acontecer, ela já vai naquilo sabendo que ela tá indo pela intenção que você tem dela ser uma companhia para você. E quando chegar lá, ele não vai ficar mais puto por ele ter feito aquilo que ele não gostaria de ter feito. Ele vai ficar feliz e ele vai proteger aquilo que tá acontecendo porque você foi honesta com ele. Então, mais uma vez aqui, eu quero que vocês entendam que é muito importante que vocês vejam como toda a sequência do o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço tem que ser de acordo com o que eu realmente acredito, porque senão eu vou me sabotar. Porque você vai se sabotar sim e você vai entrar num diagrama de Karpman, onde você vai ser vítima, onde você vai ser a resgatadora e onde você vai ser aquela pessoa que é pontos erros. E de acordo com isso, é muito importante que você entenda os porquês e quais são os propósitos de cada um. Que tem, a gente, todos nós somos seres humanos e temos desejos básicos. E que nós buscamos certeza, variedade, conexão e significância. E, além disso, mais outras duas coisas que a gente ainda vai falar. Mas por que eu estou hoje o dia inteiro falando, a nossa ao vivo inteiro falando de significância? Porque muitas das vezes a gente pega essa significância e fica o tempo inteiro querendo demonstrar isso. E aí que a gente entra nesse diagrama de Karpman como a resgatadora o tempo inteiro. A gente quer demonstrar que a gente é uma ótima parceira, que a gente faz tudo pelaquela pessoa, que a gente tá ali só para ajudar, que a gente não mede esforço por aquilo. Só que muitas das vezes a gente está fazendo aquilo porque a gente busca reconhecimento. A gente quer que aquela pessoa nos dê significância e a gente perde a intenção daquilo. E por conta disso a gente fica muito mais magoado e triste do que feliz e plena. Como isso? Você fica, olha fulano, eu fiz pra você pão com ovo que você tanto gosta. Ai amor, tô saindo aqui do trabalho, mas eu tô cansada, mas eu tô indo direto aí pra sua casa pra poder a gente dormir abraçadinho. A gente começa a fazer coisas como se a gente estivesse o tempo inteiro pensando que aquela pessoa vai nos valorizar por isso. E é ótimo, é honesto, tá? Só que eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando você vira e você faz alguma coisa por aquela pessoa sem envolver ela naquela decisão que você tomou, na verdade você começa a não trazer aquela pessoa para um diálogo, a não trazer aquela pessoa para pensar. E ela começa a se acostumar. E quando você para de fazer, ele vai reclamar. Porque você fazia aquilo sem perguntar antes. Porque você nunca dava mais a opção dele escolher se ele vai querer tapioca ou se ele vai querer omelete. Porque você antes fazia tudo sem envolver ele. E aí você começa a se tornar escrava daquela atitude que você sempre faz, daquela janta que você sempre faz. Você ir fazer compra sozinha, porque antes você fazia isso buscando uma significância de que você é suficiente, de que você é uma ótima companheira. Só que chega uma hora que você cansa. Chega uma hora que você não vê reconhecimento porque você está fazendo aquilo porque você quer o quê? Significância. Porque você quer que aquela pessoa veja que você é muito boa, que ela reconheça, te elogie. E você merece isso sim, mulher. Só que você precisa fazer com que ele participe dessas decisões. Você precisa fazer ele pensar. Você precisa mostrar e não contar. Amor, olha, tô aqui, tô super cansada, trabalhei o dia inteiro, meu chefe me deu várias coisas pra fazer e eu tô com saudade de você. Você vai ficar feliz se eu for pra ir? Ele vai falar, Thaís, vou, mas você tá tão cansada, será que não é melhor você ir pra casa? Aí você vai falar assim, não, realmente, seria melhor eu ir pra casa. Mas eu fico tão feliz quando eu fico com você, eu acho que eu tô precisando da sua companhia. Ele vai ficar feliz, porque você foi honesta. E você interagiu com ele, trazendo ele para aquela conclusão que você estava pensando em tomar. E aí sim, você vai fazer aquilo com um propósito de, porra, não. Falei, pô, não, tá? Pareceu um palavrão.
Pô, não, eu vou sim, porque tá vendo? Ele valoriza a minha companhia. E ele quer que eu vá lá. E inclusive eu não falei pra ele que eu tô cansada, inclusive eu tô indo lá pra poder ele valorizar que eu tô indo pra lá cansada. E sim que eu estou dizendo que eu estou cansada e eu exatamente preciso dormir abraçadinho com o homem que eu amo, porque ali eu me sinto tão feliz e amanhã eu vou vir muito mais feliz, trabalhar muito mais feliz. E aí você não age de forma indireta. E aí ele vai te valorizar sim. E aí ele vai ver a sua significância sim, de acordo com o que você é, de forma direta e honesta. E aí você não vai ser a resgatadora, você vai ser uma adulta. E você vai ter aquela conversa adulta, de verdade por verdade. E aí se ele falar uma verdade pra você, tipo, pô, Thaís, mas tá tarde. Você perguntou. Pô, eu tô querendo ir te ver, não sei o que, tu acha que vale a pena eu ir pra aí? Ele vai falar assim pra você, ah, Thaís, tá tarde, já tô indo dormir. Aí você pensa, pô, que indelicado, cara, nada a ver. Eu toda me preparando, tô cansada. Eu que tava indo pra lá cansada pra dormir na casa dele. Eu ia ficar 1 hora em pé no ônibus. E aí o cara vira pra mim e fala, não, eu tô cansada, já tô indo dormir. Que indelicado, né, cara? Só que aí eu quero que você pare. E você tenta entender. Se você estava criando expectativa, se você tinha a intenção de que você e ele ficassem felizes. Você iria ficar feliz sabendo que aquela pessoa não falou pra você a verdade. Tava super cansado, mas queria já estar dormindo e ele ficou acordado só porque você estava indo pra lá? Que na verdade não era o que ele queria? Você ia ficar mais feliz se ele não te falasse isso, mas ele te tratasse bem? Ou você ia ficar feliz sabendo que ele é uma pessoa verdadeira, falou aquilo pra você, e aí você vai virar pra ele e falar assim, não, amor, claro, você tá certíssimo, melhor você descansar mesmo, até porque amanhã a gente vai estar junto, né? Tudo bem, eu deixo pra amanhã eu recarrego todas essas energias que eu quero recarregar. Então, assim, você mostra que você entende a significância dele, você fala, você tá certo, eu sei que amanhã pra você vai acordar cedo, você quer trabalhar bem, vou fazer isso sim, então eu vou dormir aqui e tal. Eu quero que vocês entendam o seguinte, todas as ferramentas vão ser usadas a favor de tudo isso que a gente tem falado nesse semana passada e essa semana. Eu passei essa semana, hoje eu não sabia que eu ia ficar esse tempo inteiro falando sobre a mesma coisa, mas que eu julgo muito importante. Então, o que acontece? Muitas de vocês, se você é nova aqui, vocês viram pra mim e falam assim, ah, Thaís, qual é a frase que eu preciso falar pro meu marido me amar mais? Qual é a frase que eu faço pra poder reaquecer o meu relacionamento? Qual é a melhor técnica pra poder fazer com que ele me valorize mais? Eu digo pra você aí, o que adianta você saber a frase certa, você desenvolver uma frase de acordo com o que você vive, se você não der continuidade com aquela intenção que você teve por falar aquilo? É isso, meninas. Eu preciso que vocês entendam todo o que vocês vivem. Exatamente o porquê que você busca isso. O que você quer? Será que isso que você está buscando é exatamente o que você precisa para agora? Será que agora você, na verdade, não precisa mais é criar uma conexão viva? Será que agora essa pessoa, ela não está num momento delicado, onde ela está passando por uma transição na idade, onde ele está amadurecendo e ele precisa mais de uma companheira para que ele tenha um suporte, uma pessoa que saiba direcionar ele e ajudar ele a ver melhor as coisas? Ou agora é a hora que você tem que criticar ele em tudo e através da sua crítica fazer ele amadurecer mais rápido? E aí você começa a reclamar pra mim e fala, Thaís, me ajuda, ele tá se afastando de mim. Na verdade, esse cara tá passando por uma transição onde ele não sabe, ele vai terminar uma faculdade, ele vai começar um emprego novo, ou ele tá passando por alguma dúvida na vida dele familiar, e aí você tá exigindo uma coisa que ele não pode te dar nesse momento. E aí você fica ali batendo naquela tecla, você deixa de ser o que ele precisa no momento, que é uma companheira. Só que aí você cria tanta expectativa que ele poderia fazer tal coisa, ele tinha que fazer assim, porque eu faço isso por ele, porque eu vou pra casa dele, porque eu faço comida pra ele, porque eu mando mensagenzinha sempre fofa e ele é sempre muito seco. E aí você começa a criticar aquilo, pedir mais, mostrar que você não tá satisfeita, e aí você começa a se afastar mais daquilo que você poderia estar se aproximando mais. Exatamente porque você está exigindo uma atitude de uma pessoa que nesse momento precisa de compreensão. E ele pode sim ser agradável, ele pode sim ser uma pessoa ideal para o que você precisa, sendo que você vai precisar ter calma, analisar, ser companheira e perguntar. O que eu posso fazer por você? Tô percebendo que você tá nervoso, você tá triste ultimamente. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu poderia te ajudar de alguma forma? Honesto e bonito. Então, meninas, espero que vocês tenham
gostado do assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse assunto, me escrevam aqui, porque eu aqui às vezes trava e eu não vejo se vocês estão falando alguma coisa por causa da internet. Espero que vocês realmente absorvam esses 6 desejos que a gente só vai falar semana que vem sobre mais 2 e alguns exemplos do que vocês mesmos expõem aqui no grupo. Eu vou tentar fazer até o que a Cris falou uma vez, que a Thaís dá mais exemplos do que você está fazendo, e inclusive eu vou falar aqui, que eu falei semana passada que eu ia falar, do exemplo até do que a minha irmã viveu, ajudando uma pessoa, e ela ajudou de coração, só que depois ela começou a querer cobrar aquela pessoa pelo que ela fez. E eu falei, Thalita, tá fazendo errado, e você tá ficando triste, sem necessidade. E eu vou passar isso pra vocês, que de repente é uma coisa que vocês vão valorizar muito mais. E isso tudo vai muito de acordo com aquele filme que eu falei, do Will Smith, que a Polly até assistiu, que é um filme um pouco desconexo, mas ele tem muitas respostas pro que a gente busca, tá? Um beijo pra todos vocês e uma boa noite.